Fala, monstros! Tudo tranquilo? Professor Plínio Monstro de Língua Portuguesa na área para mais uma aula show. Tá preparado? Senta aí, né? Acompanha a aula até o fim e vamos para cima. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal do Monstro de Português. Vamos hoje trabalhar a banca IDECAP, certo? Mais uma aula da banca IDECAP com o tema classe gramatical. Plínio Monstro, esse assunto é importante demais. Galera, assunto super importante dessa banca. Toda banca vai cobrar alguma coisa sobre classe gramatical. E vamos mostrar aqui por A mais B como é que classe gramatical cai na banca IDCAP. Mas antes eu gostaria de fazer uma perguntinha a você. Já se inscreveu no canal do Professor Plínio Monstro? Ainda não? Você está vacilando, você está perdendo tempo. Monstro, vai lá, para tudo, se inscreva no nosso canal, clica lá, não é isso, no sininho para ativar as notificações, curta, comenta, compartilha e vamos para cima, pessoal, vamos destruir português, acompanhe até o final essa aula e você não vai se arrepender. Classe gramatical na área da banca IDCAP, tranquilidade, vamos para cima. Professor Monstro, o que é classe gramatical? Pessoal, classe gramatical é a parte da gramática que vai tratar da classificação das palavras, o que elas realmente são, ok? O que elas são. E aí a classe gramatical, a parte de classe de palavra está dividida em substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Tudo isso é classe gramatical, monstros. E algumas classes gramaticais, as bancas vão apenas querer a identificação dessas classes gramaticais, outras vão querer identificação e emprego. Algumas palavras de classes gramaticais têm emprego, verbo tem emprego, pronome tem emprego, certo? Algumas outras têm algumas peculiaridades, mas nós vamos discorrer aqui no nossa aula de hoje, beleza? Então fica até o final e não perca nada porque vai ser top. Vamos lá, trouxe aqui algumas questões para a gente fazer uma análise rápida, não é isso? E objetiva, cirúrgica. Monstros, olha o que diz a primeira questão. No trecho a seguir, pois alguém um dia pois alguém pode um dia se deparar com alguma coisa que você escreveu e não gostar. Normal, né, pessoal? Alguma pessoa pode não gostar do que a gente escreve. O verbo em destaque pode ser classificado em que tempo e modo, pessoal? Questão clássica, questão típica de todos os concursos, de todas as bancas. Identificação de tempo e identificação do modo verbal. Beleza? Modo indicativo, você tem 6 tempos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Modo subjuntivo, presente, pretérito imperfeito e futuro. E existe o modo imperativo: imperativo afirmativo, imperativo negativo. Beleza? Ok. Aí vamos lá. Olha, você escreveu, pessoal, escreveu. Isso está acontecendo, isso já passou ou vai acontecer. Olhe logo isso aí. Você escreveu. Alguma coisa que você escreveu. Pessoal, se você escreveu, é porque já foi. Então, isso é pretérito. Ok? Todas as alternativas vão dizer que é pretérito. Mas que pretérito é esse? É perfeito, mais que perfeito, imperfeito? Olha, o que é o pretérito perfeito? O pretérito perfeito é uma ação passada que foi o quê? Concluída, acabada. Então, nesse texto aí, pois alguém pode um dia se deparar com alguma coisa que você escreveu. Encerrou, pessoal, acabou. Isso aqui é pretérito perfeito do modo indicativo, ou seja, letra E de esbagaçou. Muito simples. Monstro, se fosse pretérito perfeito subjuntivo, não existe, professor. Monstros, não existe pretérito perfeito subjuntivo, existe pretérito imperfeito. Agora, letra C. Letra C, pretérito imperfeito subjuntivo. Vou lhe dar a dica, pretérito imperfeito subjuntivo sempre tem essa terminação. SSE. Beleza? Terminou em SSE. Escrevesse, corresse, amasse, buscasse, imprimisse. Terminou em SSE. Pretérito imperfeito subjuntivo é molezinha, mamão com açúcar. Letra B, pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Galera, pretérito mais que perfeito termina com isso aqui, ó. Ra, é aquele tempo verbal que ninguém mais usa, ó. Cantara, falara, escrevera, produzira, gostara. Perceberam? Sem acento, viu? Porque se você bota o acento no ra, vai ser gostará. E é futuro. Ok? Futuro do presente, beleza? E letra E, pretérito imperfeito do indicativo. Monstros, a dica é o seguinte, ó, do pretérito imperfeito do indicativo.
Se o verbo for da primeira conjugação, lembra o que é primeira conjugação? É quando ele termina em AR, a desinência é sempre essa aqui, a terminação, aí vai. Se ele for de segunda ou terceira conjugação, galera, a terminação é ia, inteligência artificial, não é? É ia, corria, escrevia, ok? Partia e etc. No nosso canal, nós temos algumas, certo, pessoal? Alguns vídeos mais longos, né? Um revisaço, um aulão da banca IDECAP, não é? Tratando também mais detalhadamente disso aqui. Tudo bem? Então, letra E de esbagaçou, de esculhambou. Joia? Vamos para mais uma questãozinha. Banca IDECAP, ó. O pronome oblíquo o pode ser colocado antes do verbo nas frases abaixo, exceto. Então, todas podem ter aí o pronome oblíquo o, pessoal. Exceto, veja, sempre o pronome oblíquo o, ele sempre é objeto direto. A função sintática que ele vai exercer. Morfologicamente, ele é pronome oblíquo átono. Agora, sintaticamente, ele é objeto direto. Ok? E, vejam só, existem casos que nós não vamos poder usar o o. Nós vamos ter que usar o li. E o li, pessoal, normalmente é objeto indireto. Então, eu vou procurar um verbo transitivo direto. A dica é o seguinte, toda vez que você puder colocar você, certo? Se na questão é, falei, letra A. Eu falei que ouvimos, que vimos você. Se cabe você, é porque é o o. Tudo bem, pessoal? A dica é substituir por você. Eu falei que você vimos na semana passada, ou seja, que vimos você. Funcionou que o vimos. Ou você pode fazer o seguinte, ó, quem vê algo, verbo transitivo direto. Então vai ser ó. E outra, eu posso botar aqui, eu falei que vimos você na semana passada. Se é você, objeto direto, não é letra A. Ele quer aqui não pode ter o O. Tranquilo? Letra B. Assim, o obriguei a falar. Quem obriga, obriga alguém. Não é assim? Obriguei a você, eu obriguei você. Obriguei você, pessoal. Se é você, ó, aqui é O. Beleza? E quem obriga, obriga alguém. Tudo bem? Verbo transitivo direto também não é letra B. Letra C. Nunca o vi tão feliz. Olha, porque, ó, mesma coisa do verbo da letra A. Quem vê alguém. Nunca vi você tão feliz. Verbo transitivo direto, ok, pessoal? E aqui dá para substituir por você. Também não pode ser letra C. Letra D. Eu o visitarei em breve. Quem visita, visita alguém. Eu o visitarei. Quem visita, visita alguém, pessoal. Verbo transitivo direto. Ou eu posso dizer, eu visitarei você. Verbo transitivo direto. Posso substituir por você. A dica é essa. Sobrou quem? Letra E. Professor, o ajude nesse exercício. Quem ajuda, pessoal? Veja, aqui essa questão é um pouco controversa. Porque o verbo ajudar pode ser verbo transitivo direto, como pode ser transitivo indireto. Então, eu posso dizer, professor, o ajude ou lhe ajude nesse exercício. Então, eu posso ter os dois aí. Eu posso dizer, eu ajudei você ou eu ajudei a você. Existem essas duas regências para o verbo ajudar. Mas, como você tem uma opção aí, pessoal, que só essa alternativa pode ir, a gente marcaria a letra E. Ok? Mas é passível de anulação? Sim. É passível de anulação essa questão. Ok? Belezal, mas mesmo assim, letra E. Tranquilo? 100%? Claro. Poderia ser anulada? Sim. Mas nesse tipo de questão, esse tipo de caso, galera, você faz o quê? Você marca aquela que tá menos errada, ok? Para não correr o risco. Digamos que a banca não anule. É claro que você vai consultar o advogado monstro, né? Isso você vai consultar. Mas digamos que ela não... Existem bancas que são um pouco irredutíveis. Se ela não cancelar, aí você vai, vou deixar em branco, vou marcar... Não, você marca aquela que está menos errada. Letra E. Belezal? Muito bom. Vamos à próxima questão. Olha o que diz a próxima questão, galera. Indica a alternativa em que o pronome indefinido algum terá valor positivo. Pessoal, algum em algumas situações pode ter realmente o valor, não é, de algo negativo. Ok? Olha, o senhor recebeu
algum recado do Palácio do Planalto, aqui você tem o valor negação. Normalmente o algum, pessoal, é negação quando ele vem depois do substantivo. Olha o que diz a letra B. Não está saindo som algum, é som nenhum. É negação aqui. Então não é essa, está saindo som nenhum. Não pode ser letra B. Letra C. Mas os bombeiros realizaram buscas e não encontraram criança alguma. Criança nenhuma. Se é nenhuma, pessoal, lembre-se que ele quer o valor positivo. Está fora essa daqui. Letra D. Aspecto algum, ó, de novo, ó, o pronome depois, posposto ao substantivo. Se é algum, está dando ideia de negação. Não é aspecto nenhum foi respeitado. E letra E, não compreendeu algum aspecto, ou seja, não compreendeu nenhum aspecto. Concordam? Beleza, nenhum aspecto. Se é nenhum, não compreendeu nenhum aspecto da tese, esse também está fora. Letra A, o senhor recebeu algum recado, não é nenhum recado. Algum aí é qualquer, é indefinido. Na letra E, você não compreendeu nenhum aspecto. Ok, monstros? Então, se não é nenhum, também está fora. Alternativa que indica um valor positivo, letra A. Questão um pouco estranha, né? Esse valor do positivo, negativo do algum, mas a ideia é essa, o sentido é esse. Beleza? Letra A de aprovado. Show de bola? 100%. Vamos para mais uma questão. Olha o que diz a próxima da banca aí, Decap. Analise as locuções adverbiais a seguir. Considere a correta quanto à classificação entre parênteses alternativa. Galera, presta atenção. Ó. Item 1. Com certeza teremos trabalho. Com certeza é de afirmação? Com certeza, galera. Com certeza, verdadeiro. Olha, com certeza, realmente teremos trabalho. Realmente vocês serão aprovados. Isso é a ideia de afirmação. O advérbio pode dar a ideia de circunstância, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida e outras circunstâncias. Isso aqui é uma locução adverbial. Locução é um conjunto de palavras que equivale a um advérbio. Tudo bem? Item 2. Será de todo inútil. Pessoal, de todo dá a ideia de totalmente. Será totalmente. Isso aqui é o modo. Isso aqui não é negação. Tá errado aqui o item 2. Isso aqui será de todo, totalmente. É o modo como ele será inútil. Ok, monstros? Então, item 2 falso. Item 3. Viveu a vida às avessas. Avessas aqui é o modo. Se é moda, verdadeiríssimo. Ok. Item 1 e item 3. Qual é a alternativa correta? B de bagaçamos. Vocês estão percebendo como é que funciona a classe gramatical, pessoal? É desse jeito aí, identificação das classes e a circunstância aqui do advérbio, das locuções adverbiais. Tudo certo? 100%? Estão gostando? Então, se estão gostando aí, galera, vocês têm que fazer o seguinte, hein? Tem que se inscrever no canal do Monstro. Ok? Nos ajude e você com certeza vai ser muito agraciado, vai ser muito abençoado aí. Ok? Questão de conjunção. Eu já disse aqui em outros vídeos, tem que decorar a conjunção. Em outras aulas nós já batemos sempre nessa mesma tecla. Tem que decorar. Não tem jeito, monstros. Olha o que diz a questão. Porém, muitos se esquecem de que podemos ser prejudicados dependendo do que postamos. Isso é fato, viu? Então, cuidado com o que você posta, pois sempre somos responsáveis por nossas ações online. Questão, né, recente, né, pelo tema. A conjunção que pode substituir, aqui está em destaque no período, é... Pessoal, se você conhece, porém, você vai direto. Se você memorizou, se você decorou, você já vai em cima, sem erro. Portanto, não, monstros. Portanto, isso aqui dá a ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então, certo? Pois, posto a verbo, não pode ser essa alternativa. Olha, B, a mesma coisa. Isso aqui é conclusão, galera. Também não pode ser letra B. Letra C, pois, pode ser conclusão. Quando? Quando o pois estiver posposto ao verbo. E pode ser explicação, que é o mais comum. Ok? Também não é. Pois, quando for explicação, por quê, por quanto, certo? Que... Também não pode ser essa letra C. Letra D, sobretudo. Sobretudo, pessoal, é a mesma coisa de principalmente. Aqui não tem nem... Isso aqui não é nem conjunção. A ideia aqui é de principalmente, ok?
Também tá fora aqui a letra D. Sobrou quem? Letra E. Monstros, porém, no entanto, entretanto, mas, contudo, todavia, não obstante. Isso aqui é a ideia de adversidade, adversativa. Sacaram? Tem que memorizar. Não existe outra maneira desse jeito, como diz a prefeita aqui da nossa cidade. Galera, tem que decorar. Não tem jeito. Tá vendo aí? Porém, no entanto, já foi letra E de bagaçou. Monstros, encerramos aqui, né, o nosso conteúdo. Apenas foi algumas orientações, né, sobre a banca IDCAP da classe gramatical. Ok? Espero que tenham gostado. Se inscreva, por favor, no nosso canal. Clica lá no sininho, ative as notificações e vão para cima, pessoal. Porque fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai trazer muito mais material. E isso vai expandir aqui o nosso canal para ajudar você mais ainda a concretizar o seu sonho, beleza? Cheiro no coração. Até o próximo encontro. Valeu!